Este projeto conta com o apoio da Prefeitura de Mongaguá. Realização: Lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura, Governo Federal. A escuridão é a ausência de luz e cor, mas nem o mais profundo breu é capaz de apagar a luz do pensamento, o colorido dos sonhos e a iluminação da fé. No escuro a gente pode encontrar o medo, mas lá também está uma misteriosa e absurda força de superar as horas intermináveis de temor. Podemos no escuro encontrar com a solidão, com a saudade, com a tristeza, mas podemos atinar o descanso, a solitude, a autoconexão. A noite é reparadora e necessária a todo o ecossistema. A baixa luz da lua, quando chega e quando vai embora, é responsável pela aquarela dos tons mais bonitos do céu. Ou será que é o sol? Depende da frequência em que estamos sintonizados. Tudo é necessário. Se não existisse a dor, não saberíamos valorizar a alegria. O medo pode te aproximar de Deus. O medo pode te religar à fé. O medo pode te trazer uma versão melhor de si. Tudo tem o lado B, tudo tem o lado bom. O lado bom do medo é o instinto de sobreviver. A cura para o medo de ter medo pode estar na próxima frequência. Pode estar no canto de um pássaro que desperta junto ao nascer do dia. Pode estar numa folha de papel em branco, pronta para receber sua arte. Pode estar no som das cordas de um violão, no cheiro de mato, num chá quentinho, num abraço, numa saudade, nas palavras de um livro, nos versos de uma canção, na força de uma oração. Pode estar em tantos lugares, mas o lugar mais provável é dentro de você. Voa, voa, sabiá, solte seu canto pra curar as dores. Voa, voa, sabiá, seu canto é reza, eu vou lhe acompanhar. Você tem estudos de pessoas que, a partir de movimentos de fé, de cura, de impostação de mão, que é de energia, que a gente tem universalmente, a gente tem o reiki, a gente tem o jorei, a gente tem o passe, né? As pessoas têm a cura com comprovação científica. Então, o efeito da fé, independente da religião, provoca o religare, né? Que o contato e a volta para si daquele ser que de alguma forma adoeceu. E mesmo quando a gente caminha para doenças terminais, né? Eu já trabalhei com paciente terminal, paciente, né, que a gente sabe que não tem como repor, né, essa vida, a fé leva a uma boa morte. A fé é a resposta para tudo. Quando você crê, é porque você tem fé, né? Então a fé, a palavra de Deus fala que a fé, ela move montanhas, né? Então, se você tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para uma montanha, olha, sai daqui e se joga no mar. E isso acontece, né? Então, isso foi Jesus, ele disse dessa forma para os discípulos dele. Então, nós temos que ter essa fé, mesmo que ela seja pequena. Mas se você crê que aquilo vai acontecer, aquilo acontece. Então ela é natural, ela é uma construção pessoal e ela não é desapegada da razão, né? Ela precisa da razão para ir se construindo, mesmo que essa razão não esteja ainda presente em todos os processos. Posso não entender o processo, mas um dia eu entenderei. Mas um dia a razão me fará também entender. E mesmo assim eu posso já acreditar. Então a fé para mim é isso, é a certeza de que há. Eu fui dependente químico por muitos anos. Eu fui viciado em cocaína, em crack. E eu me recordo que quando eu estava em busca de sair dessa barca furada, a minha mãe sempre falava para mim, você precisa de Deus. Você tem que se apegar com Deus. E em busca de sair da dependência química, eu passei por várias clínicas, por várias internações, por várias religiões. E eu nunca sentia esse Deus verdadeiramente dentro de mim. Eu acho que de tempo de internações eu passei de 3 anos internado, assim. Um pouco em uma clínica, um pouco em outra. E no momento que eu tive a minha primeira experiência com ayahuasca, aí eu senti esse Deus.
verdadeiramente. Então, quando a gente segue, né, nessa confiança, que a fé é uma confiança, né, nisso que é invisível, mas real, e a gente consegue sustentar e continuar. O ser humano sem fé é um ser humano vazio, né? Quando a gente pensa que a religião, a Umbanda é uma religião, e a religião, a palavra religião vem do latim, do religare. Então, religar-se com Deus. E se nós temos Deus como o nosso maior mentor, né? O nosso tudo, o protagonista de tudo, a fé, ela cura. Porque todos nós temos fé. Não existe só uma religião, mas existe espiritualidade. Espiritualidade que nos faz entender como que temos que viver, chamado Nyanderekó. O Nyanderekó nos ensina que temos que plantar, cultivar, viver bem, viver coletivamente, sem nada, sem ter ego, sem ter inveja, sem ter nada disso. Isso é o Nyanderekó. É continuar. Isso também é espiritualidade. Isso também nos cura. Esse conceito de se religar para mim a uma divindade, a um ser grandioso, é muito complexo porque, afinal, de que a gente precisa religar? Por que a gente precisa se religar? Eu acho que a minha concepção de religião vem se religar a nós mesmos. Nós somos corpos, espaços e grandes templos. Eu acho que se existe um conceito sobre se religar, é sobre se religar sobre as nossas próprias ideologias, sobre os nossos próprios desejos, sobre as nossas próprias identidades. Eu acho que é sobre isso. Eu sou Bárbara Paperti, cantora, compositora de Aquarela de Fé. Essa música que trouxe novidade aí para minha carreira, que trouxe reconhecimento como compositora, que além do reconhecimento dos outros, o meu próprio reconhecimento como compositora. Numa folha qualquer eu desenho o sol para ver resplandecer uma nova aquarela. Sabe, a laranjeira é pombo correio, no canto ele traz um recado de amor. Trouxe do rio de Oxum, do mar de Iemanjá, dos ventos de Ançã, das pedras de Xangô, dos negros da senzala, das matas de Oxóssi, de Pai Oxalá, Jesus nosso Senhor. Então o cantar ele é extremamente importante. E se a gente percebe a letra da música, ela tem muito, ela te diz muitas coisas, né? A Umbanda, ela é uma religião de fundamentos. E o cantar dentro da Umbanda é um dos fundamentos. Jechakato kumborupi, ogweju mai no inju i, chembo wu a mai no i. Essa música fala do Mainoi, fala do pássaro beija-flor. Tipo, venha, é um mensageiro que vem para olhar a terra se está bem. É um pássaro sagrado, é um pássaro que nós não caça. Ele é sagrado, sagrado. Todos os animais são sagrados, mas esse é como se fosse o filhotinho que Nyanderu mandou para ver. Então essa música é para falar sobre ele, que ele foi mandado para observar, para olhar todo como tá aqui a terra. Os carinha tudo cantando. Já teve sabiá, já teve bem-te-vi, já teve galo, galinha. Uma música que nasceu na pandemia, um momento onde eu estava bem emocionalmente abalada. Eu, né, o mundo, né, totalmente abalado com tudo que estava acontecendo, aquele medo tomando conta. O cristianismo, né, nos traz que a gente tem a vida eterna, que foi uma dos maiores medos e tormentas, até falando há pouco, né, tempo de pandemia, Covid-19, né, que enquanto profissional de saúde, ouvindo muito desespero das pessoas, o mesmo de amizades, né, de perder, de ir embora, né,
porque as pessoas não tinham fé para onde iam voltar, né? E a graça de ser católica, a gente sabe que vai voltar para o Pai, né? Caminhando nessa fé, né? Embora o Covid tenha deixado várias sequelas físicas, o que prevaleceu mesmo foram os problemas de saúde mental. Então existem dados que falam sobre aumento de agressividade, aumento de depressão, de suicídios. Muitos pastores, muitos líderes que estão à frente de uma obra são depressivos, têm depressão, são tristes. Muitos até já tentaram suicídio, outros até mesmo conseguiram. Né? A palavra a palavra do Senhor, nós temos que guardar ela e nós temos que profetizar na nossa vida. Se você só ler a palavra e você não profetizar, não vai adiantar nada. O que eu falo profetizar é você declarar a palavra. Quando nós declaramos a palavra, nós conseguimos tirar toda essa ansiedade, né, coisas que não provém do Senhor, que eu falo que não provém do Senhor, porque o Senhor não se agrada. Né? O Senhor fala que Ele veio nos dar paz, nos trazer paz. Né? Ele fala assim, eu vim para paz, eu não vim te dar transtorno, eu não vim te trazer o mal, mas sim paz. São os principais males do momento, da atualidade, é a depressão e a ansiedade. Você sabe que tem um padrinho que já é falecido, Gideon dos Lacotas. Ele fundou a Nossa Senhora da Conceição e ele falava uma frase que eu concordo com o que ele dizia, que o homem ele precisa buscar o equilíbrio. A gente tem que estar em equilíbrio. E estar em equilíbrio é você nem estar muito ao céu nem muito ao inferno. É você andar no caminho do meio. E quando você encontra o caminho do meio, quando você está bem, você está pleno, você está feliz, você não precisa de mais nada de externo, você só precisa se manter no caminho do meio. Mas eu acho que antes disso é importante a gente falar por que tem essas tags, por que o pânico está vindo dessa forma. A gente vive um momento na nossa cultura, né, do amor fluido, né, do amor líquido, dos sentimentos rápidos, das pessoas acelerarem a fala, né, de um consumo de telas que é um absurdo da forma que está vindo. E isso tem provocado a falta da neutralidade. A neutralidade significa viver o aqui e agora. Então as pessoas vivem na frente, como um cérebro. Lógico, não vou entrar aqui em questões neuroquímicas, né, mas como é que um cérebro humano pode pensar em fé quando ele vive no futuro? E quando ele pensa no futuro, se é uma neutralidade no aqui e agora, ele não tem preparo para o futuro. E quando não há preparo, o teu cérebro vai ficar procurando, né, o que há lá na frente e nunca o que eu tenho no aqui e agora. Então as técnicas de meditação ou terapias complementares, como eu coloquei anteriormente, e as de meditação, né, como a psicologia também já aprova, enfim, elas têm sido fundamentais para que o paciente se traga para aqui agora, entenda a importância da respiração, de entrar em contato com si próprio, poder se ver e voltar à neutralidade. Por conta dessa questão, né, que nem você falou assim, da saúde mental, porque é isso mesmo, você vê muita cura, muito reequilíbrio, né, por meio dessa restauração, desse religare, como já foi colocado aqui. Então você se religa, não importa qual é o seu divino, entende? Porque ele é seu mesmo. E aí você vai ver que é seu mesmo, né? E que tem algumas coisas que você não precisa mais carregar. E é daí que vem esse reequilíbrio. E eu acho que o grande problema hoje em dia de todo esse tumulto é as pessoas estarem esquecendo de si, né? E há também uma frase, né, muito utilizada, né, que a gente não dá aquilo que a gente não tem, não é? Então, como é que eu vou oferecer algo bom para o outro se esse algo bom não está dentro de mim? Se eu não consigo isto para mim, eu não posso oferecer para o outro. Então, realmente, eu penso que é tempo, cada vez mais, da gente estar pensando na gente, né? Querendo o nosso bem, querendo o nosso equilíbrio, querendo estar bem de forma que eu possa dar para o outro esse bem que eu sinto. A gente sempre vai encontrar a resposta quando a gente se conhece, então a gente precisa se conhecer para saber onde que a gente não está vivendo essas coisas boas, onde que eu não estou vivendo a alegria na minha vida, onde que eu não estou vivendo a confiança, onde que eu não estou vivendo os relacionamentos saudáveis, o que que aconteceu comigo,
né? O prazer de viver. Então, o que aconteceu que isso se perdeu? Isso é a base, primeiro o conhecimento da gente. E depois a referência. Onde que eu busco? Quem foram os personagens, né, que viveram isso? Quem foi uma pessoa calma, onde eu possa ter esse exemplo de como agir para ser uma pessoa calma? E Jesus, ele é o modelo supremo. A depressão, ela não vai chegar numa hora e chegar e pegar a pessoa. Muitas vezes, ela já vem dando sinais, só que ninguém presta atenção no corpo. E os sinais que a depressão começa a trazer são: você começa a ter muito estresse, você começa primeiro a ter insônia, depois que o corpo nem descansa, você começa sempre estar cansada durante o dia, mas à noite não descansa. Não dá esse tempo, essa pausa. Porque o nosso espírito, ele não desliga. Quando você entra, você pode querer entrar numa depressão, você vai falar, não, eu já fui remida pelo sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Então isso não é de Deus, né? A depressão não é de Deus, a tristeza não é de Deus, a falta de paz não é de Deus. Porque se Deus é amor, ele deu Jesus Cristo, seu único filho por nós, então ele quer o melhor para nós. Então tudo que vem de ruim na nossa vida não é de Deus. Então nós temos que proferir, profetizar que nós não temos isso e nós não aceitamos. Quando a gente quer se chegar a Deus, quando a gente está dentro de um transtorno que nos tira dos nossos afazeres, das nossas atividades cotidianas, né? Que a gente fala assim, o ordinário precisa virar extraordinário. Aquelas coisas todos os dias, a gente só percebe o quanto é importante que a gente faz todos os dias quando a gente não dá conta de fazer, né? Então, o que a Bíblia vai nos trazer e a caminhada de fé vai nos trazer é que a gente tem que fazer da nossa vida ordinária ser extraordinário. Porque o Ubuntu já dizia, eu sou porque nós somos. Nós somos seres totalmente coletivos. Então, a partir do momento que a gente se isola, a partir do momento que a gente é excluído de uma comunidade, a gente adoece, a gente morre por dentro. Quando a gente fala, por exemplo, desse individualismo, desse isolamento de ansiosos e depressivos, e você vai para o evangelho, principalmente o evangelho espírita, né? Não é um evangelho diferente dos demais, é um evangelho de Jesus, só que com algumas explicações de Kardec. E aí você vê que o evangelho fala assim, a causa dos transtornos mentais é o orgulho e o egoísmo. Ou seja, esse individualismo, esse querer isolar-se. E quando vem pessoas dizendo, olha, eu estou depressiva, eu estou triste, e eu vou falar, não, se você está em Cristo, você tem que ficar feliz. Não vou dizer que isso não aconteça comigo, com outra pessoa. Às vezes a gente acontece, né? De acontecer algo, você vem se entristecer. Mas o Senhor fala que o choro pode durar uma noite, mas amanhã a alegria ela vem. Dificilmente se encontra na indústria farmacêutica algum medicamento que tenha tamanha eficácia ansiolítica e antidepressiva que a ayahuasca proporciona. Isso é uma das facetas mais incríveis, na minha opinião, a respeito de ayahuasca. Repara como ansiosos e depressivos, conforme a doença vai se agravando, eles vão se isolando. Né? E aí, se você pega o tratamento dessas pessoas, elas têm que socializar, elas têm que trabalhar, elas têm que ser úteis, elas têm que cuidar do corpo. E aí você vai lá no Evangelho, olha as frases de Jesus, cuida do corpo e do espírito. Olha, ansiosos, não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia bastam suas preocupações. Começaram aí umas primeiras mais discretas crises de ansiedade, né? E aí a partir disso eu, como muitas pessoas, comecei a trocar o dia pela noite, não conseguia dormir, aquele fervilhão de pensamentos, né? Muita coisa borbulhando. E um dia eu consegui prestar atenção nos sons da noite, da madrugada, do amanhecer. E foi quando eu me dei conta de que diariamente tinha um passarinho que cantava na minha janela. Os carinhas já acordaram tudo e eu ainda nem dormi. Mais uma noite sem dormir. Só os clássicos. E eu comecei a ouvir aquilo e me acalmar naquele momento, que era em torno de umas 5, 6 horas da manhã,
onde eu estava normalmente gravando alguma coisa para postar nas redes sociais. E esse cara aparecia e meio que atrapalhava a minha gravação, né? A princípio eu vi dessa forma. Cara, quando eu comecei a falar, poxa, ele não tá me atrapalhando, né? É bonito o som desse pássaro aí, compondo aqui, né, o meu vídeo. E aí eu comecei a enxergar aquele cara de uma maneira diferente, com muito carinho. Sabe, a laranjeira é pombo correio, no canto ele traz um recado de paz. Trouxe de Pai Tupã, Guaraci, Deus do Sol, Jaci, dona da lua, saudade do amor. Celci, Virgem Maria, Sumé, Justiceiro, Yorixiri, amor, o acompanhou. Avô, avô, a sabiá, solte seu canto pra curar as dores. Então eu compus Aquarela de Fé para esse pássaro que é o sabiá laranjeira, que é a ave que representa o Brasil, que representa essa minha aquarela de fé. Os primeiros registros de artes na história ocorreram ainda na pré-história, na chamada arte rupestre, que são aquelas pinturas que eram feitas nas cavernas. Não existia palavra, existia o som e existia a arte. Então a arte, o que ela era? Um elo de comunicação entre os seres humanos. Foi aí que nasceu a ideia de transformar a temática dessa canção num documentário. Quando ela sente que há algo que entra nela, que penetra no que você está falando, no espírito, né? E vamos chamar, né, de uma coisa mais de alma, né? De ânima, né? A pessoa se conecta com o todo, porque a arte nos conecta com o todo. E se a gente não complementa com a arte, a gente nunca vai entrar em contato com o todo. Então é fundamental que você coloque formas de religar com aquilo que está no todo, que é o universo, que são as cores, que são os sons, né? Que são tudo que a gente possa colocar nessa paleta, né? Como você está se referindo a essa aquarela de fé. A gente pode colocar tudo isso, tudo religa. Aquarela de fé, fé de todas as cores, Brasil dos tambores, terra dos louvores. Sabe, a laranjeira é pombo correio, no canto ele traz um recado do céu. Trouxe de Jeová, Elohim ou Alá, do Cordeiro de Deus, do Leão de Judá. A nossa religião aqui no Brasil está ligada com a nossa colonização. Então, quando os portugueses colonizaram, os portugueses já vieram com o apoio da religião católica, né? Então, os católicos já tinham esse objetivo de encontrar novos fiéis em novas terras. E o termo índio não é legal pelo motivo de que, antigamente, quando o colonizador chegou aqui, dizendo que tinha chegado, existem dois termos, tinha chegado nas Índias. E por isso que todo mundo era índio, né? Mas um outro termo também que vem sendo falado é que nós, por nós termos a nossa cultura diferenciada e por não parecer com a cultura do colonizador e não ter a mesma religião que a do colonizador, nós não tínhamos Deus, índios. Então esse termo é utilizado porque nós somos considerados selvagens, por nós ter a cultura diferente, por nós... claro que hoje a tecnologia, a sociedade cresceu, as pessoas até da aldeia aprenderam, estão mais integradas à sociedade, mas mesmo assim, esse passado ainda reflete, ainda somos chamados de índios, porque ainda temos a nossa cultura enraizada. Então, por causa disso, ainda tem essa resistência de ser chamados. Mas indígenas, não. Quando fala indígena, você sabe que tem povos diferentes, que tem a cultura diferente, que tem a sua maneira de fazer seus rezos, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de fazer seus grafismos. Cada povo traz
o seu jeito. Cada povo carrega, através de gerações, o seu conhecimento ancestral. Por isso que somos considerados povos originários ou indígenas, porque nós não somos iguais. Não temos só uma cultura, mas temos muitas culturas. Então, são 305 povos indígenas no Brasil. A ayahuasca para os povos originários já é um lindo mistério, né? Porque se a gente imaginar a floresta amazônica na sua grande imensidão, tribos que não têm contato umas com as outras, e essas tribos descobrirem essa bebida, prepararem essa bebida e consagrarem essa bebida, a gente está falando de uma bebida feita de 2 plantas, um cipó chamado jagube e uma folha chamada chacrona, que não necessariamente crescem uma ao lado da outra. E naquela vastidão de natureza que existe numa floresta amazônica, você descobrir que aquele cipó com aquela folha vai se tornar essa bebida é algo incrível. Eu trago esse termo, afro-ameríndia, porque a partir do momento que a gente traz uma religião de matriz africana para a América Latina, para Pindorama, né, Abraiala, né, e tem a interferência dos povos originários, do povo preto, até mesmo do povo branco, sabe, com o sincretismo e todas as suas artimanhas, eu acredito que não tem como deixar apenas uma nomenclatura ali. Ah, religião de matriz africana. É de matriz africana, mas não é só africana. É latino, sabe? É originária. E não tem como desvincular esse termo, sabe? Porque é uma vivência completamente única e específica daqui, do Brasil, de Pindorama, de Abraiala, sabe? Não tem como desvincular uma coisa da outra. E eu gosto de pensar que a nossa igreja, ela, por ser fundada, né, e vindo apostolicamente, ela nos dá caminhos seguros para se chegar a Jesus, né? Caminhos fiéis para se chegar. Antes do evangelho, antes da igreja e agora. Eu tenho que pensar de uma forma diferente. Eu tenho que agir de uma forma diferente. Eu não posso mais agir nem fazer o que eu fazia antes, né? Antes de conhecer Jesus, antes de conhecer o evangelho. Hoje ele influencia muito em tudo que eu faço. Porque, na verdade, é como fala o apóstolo Paulo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se eu sirvo a Cristo, eu preciso, o máximo possível, ser parecida com Cristo. E Cristo, ele veio para nos salvar, ele é amor. Então, eu tenho que ser, eu preciso amar as pessoas, então eu preciso pensar diferente do que eu pensava antes. Para mim, servir a ayahuasca é uma dose de amor, sabe? É uma entrega mesmo. É essa disponibilidade para o outro, é estar a serviço. A Umbanda, ela é amor, a Umbanda, ela é caridade, mas não é a caridade que envolve o material, é a caridade que envolve o amor ao próximo. Eu tenho Cristo Jesus como meu mestre, então os ensinamentos de Jesus Cristo são o meu norte, é o que guia a minha vida como homem. Então eu basicamente sigo Jesus Cristo, eu sou cristão no sentido de eu acreditar que se eu seguir tudo que ele passou no Novo Testamento, não tem como dar errado. Então a minha religião é fazer o bem para receber o bem. Porque quando eu dedico amor em cada pequena coisa, aquilo se torna grandioso, né? Nada é pequeno se for feito com amor. Santa Teresinha. A religião, ela está ligada a uma cultura, e é ela que determina essa cultura. Quando você sacraliza o mundo, o homem religioso se sente abraçado na sua jornada terrestre. Então, ela é o afago, ela é o carinho dessa sociedade. Não é difícil a gente ver pessoas que entram e saem das instituições religiosas, sejam elas quais forem, e você vê um comportamento dentro da instituição e lá fora como se fosse outro. Então você vê que é uma dicotomia. Lá dentro eu sou uma coisa, fora eu sou outra. Então não há uma verdade, não há uma coisa única, não há uma unicidade. E isso explica, por exemplo, os transtornos que as pessoas têm, né? É como se eu não me servisse dos benefícios daquilo que eu vou lá buscar. É como se eu não levasse para a minha vida aquilo que lá eu fui entender, que eu fui praticar. Então lá é uma coisa, é como se fora fosse outra. Nós tivemos a contribuição de diversas pessoas especialíssimas
cada uma trazendo sua perspectiva sobre sanidade mental, saúde emocional, intolerância religiosa, intolerância de diversas outras formas também. Atualmente, o Brasil é o país que possui o maior número de católicos do mundo. Isso se dá pela nossa colonização portuguesa, que é um povo muito católico, e a Igreja Católica participou desse processo das grandes navegações. Ela tinha um objetivo, né? O objetivo era expandir a fé católica pelo mundo. Aqui no Brasil, eles convocaram os soldados de Cristo, que era quem? Os jesuítas. Os jesuítas vieram catequizar os colonizados. Depois, em 1824, após a independência do Brasil, a gente tem a primeira Constituição. Essa primeira Constituição, ela também coloca ali a religião católica como a religião oficial do Império. Então isso reforça esse elo entre o Estado e a Igreja Católica. Então, diz respeito onde você invade o outro. Todo mundo é bem-vindo, todo mundo é bem-vindo, mas aqui tem regra, assim, né? Nós não podemos ter diferença disso. Nós não podemos falar que nós somos melhores do que qualquer outra pessoa ou qualquer outra religião. Né? Nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus Cristo, nós seguimos o nosso evangelho, né, que é Cristo, nós somos cristãos, que são pequenos cristos, então nós fazemos o que está, ou tentamos, né, porque ninguém consegue fazer tudo que está ali na Bíblia. Quando a gente fala sobre qualquer tipo de religião, seja a cristã, evangélica, a religião de matriz africana, a gente não vê pessoas PCDs, pessoas neurodivergentes ocupando esse espaço também. Né? Quando eu falo sobre a minha travestilidade, eu também estou falando sobre o lugar que eles me colocam de não humana. Eles não enxergam a minha humanidade. Eles não me enxergam como mulher, eles não me enxergam como homem, eles não me enxergam como humana. O verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro católico, assim como o verdadeiro evangélico, eles são, antes de tudo, cristãos. E aí, eles vão lidar com as diferenças religiosas como Jesus. Que diferenças? Entende? O que importa? Você é meu semelhante, você é meu irmão. Se você pensa diferente de mim, você tem esse direito. E isso vai ser respeitado com todo amor e carinho. Algumas pessoas perguntam, né, de que religião que você é? Aí eu brinco, sou bruxa. Putz, eu tenho muita fé, muita. Eu tenho muita convicção de eu estar aqui, agora, vivendo intensamente cada minutinho, tudo que a gente faz. E eu acho que isso é um pouquinho diferencial do meu trabalho, porque eu trabalho com a minha fé, que não é da religião X ou Y, né? E o fato de eu estar doando um pouquinho o meu tempo para estar servindo a ayahuasca para as pessoas, não me deixa esquecer do meu propósito, não me deixa esquecer que a ayahuasca que me centrou, a ayahuasca me manteve firme, Deus me manteve firme através de ayahuasca. E o maior fundamento que eu penso a minha religião traz é que eu sou preparada para entrar em qualquer outra igreja, em qualquer outro templo, com respeito, com carinho. E nem sempre as outras religiões preparam as pessoas para entrar no meu templo. Hoje eu vivo numa aldeia, mas eu tenho que aprender a viver em sociedade. E é uma sociedade muito individualista. É uma sociedade que precisava aprender a ser coletivo. Vivemos em um mundo cruzado, um mundo que eu tenho que me integrar a uma cultura, mas aquela cultura não se integra à minha e acha que a minha cultura é atrasada. Mas a minha cultura atrasada é que está salvando todo mundo. Por quê? Porque planta árvore, porque preserva, porque tem ar puro. É essa cultura que é ancestral. Esse processo todo, desde a composição dessa música até a conclusão desse documentário, me transformou demais. Conhecer cada pessoa, cada visão, me fez respeitar ainda mais a questão humana de cada um. Entender que não existe uma verdade absoluta, cada um tem a sua verdade, e a verdade é aquilo que a gente acredita, e o que a gente acredita é a fé de cada um. Das flores, voa, sabiá, a primavera já vem vindo. Lá. Algumas pessoas acreditam numa conexão externa, na espiritualidade, e outras pessoas acreditam que seu corpo é seu próprio templo,
Outras pessoas precisam de fato de um espaço para trabalhar a sua fé e tá tudo bem, isso é lindo. Isso é lindo, isso é uma aquarela, isso é a aquarela de fé. A Angel é uma aquarela. Porque quando a gente fala sobre aquarela, a gente está falando sobre tons de cores, né? Aquelas cores que a gente vai passando no papel. Eu lembro, tipo, a partir do momento que você faz essa pergunta, eu já lembro, tipo, de eu passando um pincel com tinta de aquarela num papel. E aí eu misturo a cor e as cores vão se interligando, e as cores vão se conectando, e as cores vão causando um novo tom e um novo impacto e trazendo um novo significado para aquela folha. Que essa escuta que a psicologia coloca, né? Que esse acolhimento que a psicologia traz, que esse ressignificar, se religar para que a fé volte a acontecer no ser humano. Eu acho fundamental. Que a aquarela é linda. A psicologia é uma aquarela. A Umbanda é uma aquarela. É uma aquarela a iniciar pelas cores, né, de fundamento de cada guia nosso, né, de cada orixá. Então, nós trabalhamos com as 7 linhas e cada linha com a sua cor. Misturando todas essas cores, nós temos o nosso branco do nosso querido Oxalá. A história é uma aquarela onde cada cor é representada por um povo, por uma tradição, por uma cultura. Eu vejo a história como um quadro que foi pintado ao longo dos séculos, onde cada fusão cultural traz um tom particular que juntos colorem o mundo. Aí são todas as cores, né? Todas as cores que a gente consegue ver com esses olhos físicos, né? E outras mais que vêm também quando você faz a consagração do chá. E com certeza a sua vida ela vai ter mais cores, ela vai ter mais sabores e, enfim, é um arco-íris. Se o próprio povo indígena aceita que somos uma aquarela, por que não a sociedade não aceita os seus, né? Então, a floresta é uma aquarela. Quando se juntarmos e verdadeiramente as pessoas elas tiverem a consciência de que nós somos iguais perante ao Senhor, somos pecadores. Eu sempre falo isso. O Senhor, Ele ama todos, independente de quem seja. Independente de quem sejam, o Senhor, Ele ama todas as pessoas, porque se Ele não amasse todos nós, Ele não teria feito o que Ele fez. O Daime é uma pintura maravilhosa, de aquarela, de tinta guache, de tons pastéis. O Daime é a vida colorida, o Daime é cor, o Daime é luz, o Daime é miração. O Daime é a gente voltar a enxergar a beleza na vida. Me ocorre muito aquelas cores da infância, né? Aquela tinta que ela precisa de uma água, que só com a água é possível diluir e usar o tom dela, a arte que ela pode produzir, né? A beleza, a mistura de cores. E para mim essa água é muito presente, pensando que enquanto igreja nós precisamos ser batizados. Toda religião que busca o Cristo é cheia de cor. O kardecismo é uma aquarela. E eu, como pessoa, como ser humano, saio uma aquarela muito mais colorida, muito mais difusa com tudo isso que chegou até mim. A Bárbara é uma aquarela. Pra não dizer que eu não falei das flores. A voa, sabiá, a primavera já vem vindo. Lá